ouvintes, bem-vindo ao nosso podcast, onde iremos mergulhar em mais um episódio da disciplina História e Hermenêutica da Religião. Hoje vamos falar sobre o tema Justiça e Moralidade na Sociedade à luz da Bíblia. Dentro dessa temática vamos explorar pontos importantes para a nossa reflexão, como a justiça na visão bíblica, a moralidade e a conduta cristã, as consequências da justiça e da moralidade e, por último, o papel dos cristãos na sociedade. Neste episódio, queremos não só informar, mas também provocar reflexões sobre como a Bíblia aborda a questão da justiça e da moralidade na sociedade. Eu sou Marli Souza, a sua anfitriã neste podcast. E neste episódio, estou com as alunas Maria Inês Santos Alves e Maria José Santos Alves, alunas da pós-graduação de Ciências da Religião, que darão as suas contribuições sobre a temática proposta. Eu gostaria de saber, Maria Inês, sobre a questão da justiça. O que a Bíblia fala a respeito da justiça? A justiça é um tema central na Bíblia e está profundamente enraizada no caráter de Deus e em seus ensinamentos. Em Salmo capítulo 89, versículo 14 diz: a justiça e o juízo são a base do seu trono. Misericórdia e verdade vão adiante da sua face. Esse versículo destaca que a justiça não é apenas uma característica de Deus, mas a própria base do seu governo. Ele é apresentado como Deus que valoriza a justiça e a equidade, que se opõe à opressão e busca o bem para todos. Em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 19, diz: não torcerás o juízo, não respeitarás a pessoa do pobre, nem favorecerás a do rico, mas na justiça julgarás o teu próximo. Este versículo enfatiza que a justiça deve ser imparcial e que todos devem ser tratados de maneira igual, independentemente de sua condição social, riqueza ou posição. Isso reflete o ideal de que a justiça deve beneficiar todos, promovendo um tratamento equitativo. Alguns versículos com base na justiça social. Em Isaías capítulo 1, versículo 17, diz: aprendei a fazer o bem, praticai a justiça, livrai o oprimido, fazei justiça ao órfão e pelas viúvas. Esse versículo chama a ação, instruindo os crentes a se envolverem ativamente em ações que promovam a justiça e a proteção dos vulneráveis da sociedade. Em Miqueias capítulo 6, versículo 8, diz: ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Este versículo resume a expectativa de Deus para o seu povo, uma vida de justiça, compaixão e humildade. Praticar a justiça hoje envolve várias ações e atitudes que refletem os princípios bíblicos. Assim como os profetas do Antigo Testamento, somos chamados a defender aqueles que não têm voz, incluindo os pobres, os marginalizados e os justamente tratados. Devemos buscar ser justos em nossas interações diárias, tratando todos com dignidade e respeito, independentemente de sua posição social, raça ou qualquer outra característica. Certo. Maria José, e sobre a questão da moralidade e da conduta cristã? O que a Bíblia lá fala sobre esse assunto? A moralidade e a conduta cristã são temas centrais na prática da fé cristã, influenciando não apenas a vida pessoal dos crentes, mas também suas interações sociais e comunitárias. A base para essa moralidade é encontrada nas Escrituras, refletindo a vontade de Deus para a vida humana. Com base na Bíblia, os 10 mandamentos está escrito no capítulo 20 do livro de Êxodo. Conforme Moisés no Monte Sinai, são um conjunto de princípios éticos que formam a fundação da moralidade judaica cristã. São eles: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor em vão, lembra-te do dia do sábado para o santificar, honra o teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Esses mandamentos não apenas estabelecem normas de conduta, mas também refletem a relação entre Deus e o ser humano, bem como a importância da convivência harmoniosa entre os indivíduos. Eles servem como diretrizes que orientam os cristãos na busca por uma vida ética
e moral. Conforme Jesus, ele mudou os 10 mandamentos e resumiu em 2. Quais são eles? Amar a Deus e ao próximo. Quando questionado sobre qual é o maior mandamento, Jesus resumiu toda a lei e os profetas em 2 princípios fundamentais. Amarás, Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos enfatizam que a moralidade cristã é essencialmente relacional. Primeiro com Deus e segundo com o próximo. O amor é a essência da conduta cristã, levando o crente a agir com compaixão, justiça e misericórdia em todas as interações. Já o fruto do Espírito e a ética, segundo Paulo, na sua carta aos Gálatas, descreve que o fruto do Espírito, como as características, deve ser evidente na vida de um cristão, que vive sob a influência do Espírito Santo, e essas características incluem o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Esses frutos não apenas virtudes individuais, mas expressões de uma vida moral e ética que refletem a natureza de Cristo. A ética cristã, portanto, não se resume a seguir regras, mas cultivar o caráter que emana do amor de Deus se manifesta em ações concretas de bondade e compaixão. Até aqui a gente já ouviu a questão da justiça na visão bíblica e a questão da moralidade da conduta cristã. Agora, Maria Inês, eu gostaria que você me falasse sobre quais são as consequências da injustiça e da imoralidade na sociedade. As consequências da justiça e da imoralidade são profundas e afetam tanto o indivíduo quanto a sociedade como um todo. Quando a injustiça prevalece, há o enfraquecimento da confiança nas instituições, pois as pessoas passam a perceber que as leis não são aplicadas de forma equitativa. Isso gera revolta, segurança e muitas vezes conflitos sociais. A impunidade incentiva comportamentos ilícitos, aumentando a corrupção, a violência e a desigualdade. Portanto, as consequências da injustiça e da imoralidade são devastadoras, comprometendo o bem-estar social e individual. Para evitar esses problemas, é essencial promover valores éticos e garantir um sistema de justiça eficiente que assegure equidade, respeito e dignidade para todos. Certo. Maria José, nos fale um pouquinho sobre qual deve ser o papel dos cristãos na sociedade em relação às verdades da Bíblia sobre esses 2 princípios, sobre a questão da justiça e da moralidade. O papel do cristão na sociedade é multifacetado e fundamental para a construção de uma comunidade mais justa, amorosa e ética. A Bíblia ensina que os cristãos têm a responsabilidade de refletir os valores de Deus em suas ações, atitudes e interações com os outros, sendo exemplos vivos de fé e boas obras. Primeiramente, os cristãos são chamados a viver de acordo com os princípios de justiça e moralidade. Jesus Cristo, em sua vida e ensinamento, enfatizou o amor ao próximo, a humildade, o perdão, como elementos centrais do comportamento cristão. Já no Sermão da Montanha, em Mateus capítulos 5 e 7, ele ensinou a importância de ser sal da terra e luz do mundo, ou seja, viver de maneira a influenciar positivamente a sociedade e a trazer a verdade divina para o cotidiano. Para nós finalizarmos sobre o assunto, eu gostaria que a Maria Inês ela fizesse a conclusão abordando a questão bíblica para finalizar. O que a Bíblia ela fala sobre a questão da justiça e da moralidade, só para nós finalizarmos aí este episódio. A Bíblia ensina que uma sociedade justa e moralmente reta deve ser baseada nos princípios de Deus. A justiça deve ser imparcial e proteger os mais vulneráveis, enquanto a moralidade deve guiar as ações individuais e coletivas. Os cristãos são chamados a ser exemplo de integridade, promovendo a paz e o bem comum. E assim, nós chegamos ao fim do nosso episódio. Esperamos que esta discussão tenha proporcionado um novo olhar sobre o tema justiça e moralidade na sociedade à luz da Bíblia. Não se esqueça de seguir o nosso podcast para mais episódios que exploram sobre a história e a hermenêutica da religião.